Olá galera, vamos para mais uma aula aí de matemática. Hoje a nossa aula é sobre posições relativas entre duas circunferências. Então eu tenho aqui duas circunferências no plano cartesiano e nesse caso nós iremos estudar todos os casos das posições relativas entre duas circunferências no plano cartesiano. No primeiro caso aqui nós temos as tangentes exteriores, ou seja, aquelas circunferências que se tangenciam por fora. Quando é que duas circunferências são tangentes externas ou tangentes exteriores? É quando a distância entre seus centros for igual à soma dos raios. Temos também quando elas são tangentes internas, que é quando elas tangenciam-se por dentro. Aí nesse caso é quando a distância entre os centros dessas duas circunferências for igual ao módulo da diferença dos raios. Circunferências secantes, que é quando elas intersectam em dois pontos distintos. Nesse caso aqui, a distância entre seus centros ela vai ter que ser maior que o módulo da diferença dos raios e menor que o módulo da soma dos raios. Aí temos o outro caso, que é circunferências externas, que é quando a distância entre seus centros for maior que a soma dos raios, e as circunferências internas, que são aquelas, que estão uma dentro da outra, e aí no caso é quando a distância entre seus centros for menor que o módulo da soma dos raios. Por último, a circunferência concêntrica, que são aquelas que vão possuir um único centro, Então, nesse caso, a distância entre seus centros vale zero. Ok? Então, esses daí são todos os casos da posição de duas circunferências no plano cartesiano. Existem duas maneiras de determinar a posição relativa de duas circunferências. A primeira consiste em comparar a distância entre os centros com os raios. Aí nesse caso a gente deve aplicar tudo que está ali no primeiro vídeo. E o segundo caso consiste em estudar o sistema composto pelas equações das duas circunferências. Como nós fizemos na aula passada, quando estudamos a posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência. Nós fazíamos a solução do sistema de equações da reta com a da circunferência, e aí nós chegávamos à conclusão qual era a posição relativa daquela reta em relação à circunferência. Nesse caso aqui, entre duas circunferências, nós também usamos esse método. Então consiste em estudar o sistema composto pelas equações das duas circunferências. Se o sistema de equações tiver duas soluções, então as circunferências são secantes. Por que se caso o sistema tiver duas soluções, elas são secantes? Porque aí vai indicar exatamente que elas intersectam-se em dois pontos distintos. Então ela realmente é secante. Caso tenha apenas uma única solução, elas vão ser tangentes. Aí pode ser tangente interna ou tangente externa. Tá? Porque nesse caso, quando elas são tangentes, é porque elas possuem apenas um ponto de intersecção. Por fim, se o sistema não tiver solução, é porque essas circunferências são internas ou externas uma da outra. Então temos aqui o primeiro exemplo. Determinar a posição relativa das circunferências cujas equações encontram-se abaixo. Então temos aqui a primeira circunferência cuja equação é x² mais y² menos 4x menos 6y mais 4 igual a zero. E a outra, x² mais y² menos 6x mais 4y menos 3 igual a zero. Todas as duas estão na sua equação geral, ok? Então o ideal aqui é a gente encontrar o centro dessas duas circunferências.
Então, da primeira equação, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x menos 6y mais 4 igual a zero, conclui-se que o centro é 2 e 3 e o raio é 3. Pô, mas como é que tu chegou nessa resposta tão rápido? Basta fazer o seguinte: a equação da circunferência, como nós vimos em aulas passadas, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais mx mais ny mais p igual a zero. Onde A e B são as coordenadas do centro da circunferência. Como é que se determina as coordenadas do centro da circunferência? Fazendo menos m sobre 2 para determinar A e menos n sobre 2 para determinar B. Então, se eu quero determinar as coordenadas do centro de uma circunferência, basta eu pegar o oposto do m, dividir por 2, e pegar o oposto do n e também dividir por 2. Então, no caso dessa equação aí, basta eu pegar o oposto de menos 4 e dividir por 2. Qual é o oposto de menos 4? 4. Então, dividido por 2 vai dar 2. Então, eu já tenho uma das coordenadas do centro da circunferência. E o outro caso, basta eu pegar o oposto de menos 6 e dividir por 2. No caso, o oposto de menos 6 é 6, dividido por 2 deu 3. Então, perceberam aí que eu achei as coordenadas do centro dessa circunferência. Valem 2 e 3, respectivamente. Para achar o raio, basta eu aplicar aquela fórmula que nós aprendemos lá na aula passada das circunferências, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos P. Lembrando que esse P é o 4 que vocês estão vendo aqui, ok? E aí, então, aplicando os respectivos valores nessa raiz quadrada, vai ficar assim: R é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o valor de A, mais 3 ao quadrado, que é o valor de B, menos 4, que é o valor do P. Aí você tem que 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, né? Vai dar 13 menos 4, 13 menos 4 dá 9, e a raiz quadrada de 9 dá 3. Cheguei no resultado do raio, como eu já havia escrito lá em cima. Então, essa primeira equação, ela possui centro valendo 2 e 3 e raio 3. A outra equação era essa aqui: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y menos 3 igual a zero. Aí eu vou usar o mesmo artifício que eu usei na primeira equação para eu chegar nas coordenadas do centro dessa circunferência aqui e também no seu raio. Então, fazendo A igual a menos m sobre 2, ou seja, o oposto de menos 6 dividido por 2, o oposto de menos 6 é 6, então dividido por 2 vai dar 3. E o B é o oposto do 4, né? No caso é menos 4, dividido por 2, que vai dar menos 2. Então, quais são as coordenadas do centro da segunda circunferência? 3 e menos 2. Aí, para achar o raio, a gente aplica na fórmula que está aqui, lembrando que o P vale menos 3. Então, vai ficar assim: 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, e menos P, a gente lembra que é o oposto do P, né? Então, o oposto do menos 3 é 3. Aí, 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado dá 4, 9 mais 4 dá 13, somado com 3 dá 16, e aí a raiz quadrada de 16 vale 4. Então, as coordenadas da primeira circunferência são 2 e 3, as coordenadas do centro, e o raio, que vale 3. Da segunda circunferência, as coordenadas do centro valem 3 e menos 2, e o raio vale 4. Então, nós temos assim: o centro da primeira, 2 e 3, o centro da segunda, 3 e menos 2, o raio da primeira, que vale 3, e o raio da segunda, que vale 4. Aí, o ideal é fazermos o que agora? Determinarmos, né, a distância entre os centros dessas duas circunferências. Para isso, a gente vai começar fazendo o vetor C1, C2, para determinarmos a distância do centro dessas duas circunferências. Então, o vetor C1, C2 é C2 menos C1. Então, ficaria, nesse caso,
3 menos 2 e menos 2 com menos 3. As coordenadas desse vetor dá 1 e menos 5. Para eu fazer agora a distância entre os centros, basta eu calcular o módulo do vetor C1, C2. E o módulo do vetor C1, C2 é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Isso aí vai dar em torno de raiz quadrada de 26. A raiz quadrada de 26, ela dá aproximadamente 5,1. Beleza, vamos fazer agora a soma dos raios e a diferença dos raios. O módulo da diferença seria 3 menos 4, né, que daria menos 1, que o módulo menos 1 vai dar 1. A soma é 3 mais 4, que dá 7. Então percebam que a distância entre o centro dessas circunferências, ela é maior do que a diferença entre os raios e menor que a soma dos raios. Então a distância ela é maior que a diferença dos raios e menor do que a soma. Então, poxa, essas circunferências elas só podem ser secantes, pois a distância entre os seus centros é maior do que o módulo da diferença e menor do que o módulo da soma. Exemplo 2. Determinar o ponto de tangência P das circunferências cujas equações são dadas a seguir. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 1 igual a 0. Então percebam que nesse exemplo aqui, ele não quer saber qual é a posição relativa das duas circunferências, pois isso ele já disse, elas são tangentes. Ele quer determinar as coordenadas do ponto de tangência, que no caso é o ponto P. É isso que nós vamos fazer. Aí, monta-se o sistema das equações, formado pelas essas equações gerais de cada uma delas. Aí, como você está vendo aí. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação que está embaixo e vou colocá-la em cima. E vou subtrair da equação que está em cima. Então vai ficar assim, eu vou pegar a equação de baixo e passei para cima. E a de cima passei para baixo. Aí agora o que eu faço? Eu vou subtrair uma da outra. Para subtrair uma da outra, eu vou multiplicar a de baixo toda ela por menos 1. Então o que acontece? Aonde tem x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado. Aonde tem y ao quadrado, menos y ao quadrado. Aonde tem menos 2x, mais 2x. Aonde tem menos 2y, passa para mais 2y. E aonde tem mais 1, vira menos 1. Então o que vai acontecer? Quando eu for somar com o de cima, o x ao quadrado, o y ao quadrado, o 2x e o menos 2x, o 1 e o menos 1, tudo vai cancelar. Tudo vai cancelar. Porque eu multipliquei toda a equação de baixo por menos 1. Então o x ao quadrado ficou menos x ao quadrado. E somado com o x ao quadrado de cima vai cancelar. O y ao quadrado, quando multiplicou por menos 1, ficou menos y ao quadrado, que vai cancelar com o y ao quadrado de cima. O menos 2x, quando multipliquei por menos 1, virou 2x, que vai cancelar com o menos 2x de cima. E o 1, quando multipliquei por menos 1, virou menos 1, e cancela com o 1 de cima. Esse menos 2y, quando multiplica por menos 1, ele vira 2y. Somado com 4y, vai dar 6y. Só que 6y igual a 0, já que 0 mais 0 é 0. Olha, 6y igual a 0 implica que y vale 0. Aí o que eu devo fazer agora? Pegar esse y e substituir nas equações que estão ali em cima. Eu posso colocar tanto na de cima quanto na de baixo. Nesse caso eu vou preferir colocar naquela lá de cima. Então substituindo y por y igual a 0 na primeira equação, nós vamos ter. Bom, se vai substituir y por 0, todos os y vão cancelar. Então vai ficar apenas x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Lembrando que eu substituí y por 0 nessa equação que vocês estão vendo aqui.
Aí, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, se você resolver pela fórmula da equação de segundo grau, você vai achar x valendo 1, x' valendo 1 e x duas linhas valendo 1. Nesse caso aqui eu resolvi por soma e produto, que bastou eu procurar dois números cuja soma dava menos 2 e o produto deles dava 1, então é menos 1 mesmo. Aí fazendo x menos 1 igual a 0, eu tenho que o x vale 1. Então ficou assim, o ponto P, que é o ponto de tangência dessas duas circunferências, ele possui coordenadas 1 e 0. 1 do x e 0 do y. Então, o ponto de tangência P possui as coordenadas 1 e 0. Exemplo 3. Determine a equação geral da circunferência de centro C menos 2 e 2, que é tangente no ponto A 0 e 2, a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. E aí eu quero saber também se essas circunferências elas vão ser tangentes internas ou externas. Tá ok, então vamos lá, né? Então eu tenho aqui o centro da primeira circunferência, que é menos 2 e 2, e o ponto de tangência, que é o ponto A, de coordenadas 0 e 2. De cara a gente percebe uma coisa, se o A é o ponto de tangência, esse ponto A ele vai pertencer tanto à primeira circunferência, quanto à segunda circunferência. Aí eu tenho a equação da segunda circunferência, que está na sua forma reduzida. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Daí você já tira que o centro dessa circunferência é 3 e 2. Tá? Dá para tirar o raio também direto, que fazendo r ao quadrado igual a 9, o r vai dar 3, tirando a raiz de 9. Né? Então o segundo raio vale 3, e aí você tem o centro da circunferência 2 valendo 3 e 2 também. Aí, a equação reduzida, né, que é essa daí, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. E a segunda circunferência, ela possui, então, as equações valendo x mais 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Lembrando que na primeira circunferência, o a vale menos 2 e o b vale 2. Então, se você faz x menos a ao quadrado, ou seja, menos a é o oposto do a, né? Então, o oposto de menos 2 vira 2. Y menos b é o oposto do b, então o oposto de o oposto de 2 vira menos 2. Então, a equação reduzida da primeira circunferência é essa que vocês estão vendo aí. Eu preciso descobrir o raio, não é isso? Então, resolve-se os dois produtos notáveis, vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a r ao quadrado. Bom, dando uma ajeitada na equação, ficou assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 8 igual a r ao quadrado. Eu somei o 4 mais 4, por isso que deu 8. Aí o que acontece, pessoal? Como esse ponto A é o ponto de tangência, o A ele vai pertencer às duas circunferências. Então eu posso pegar as coordenadas de A e substituir na equação dessa circunferência aqui para eu encontrar o seu raio, que é o que eu vou fazer. Então o x vale 0 e o y vale 2, então vai ficar dessa maneira. 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 4 vezes 2, mais 8, igual a r ao quadrado. Aí é só resolver isso aí agora, que vai dar 4 menos 8 mais 8, menos 8 mais 8 é 0, então vai ficar r ao quadrado igual a 4, e aí o raio vale 2. E aí a circunferência pode agora ficar escrita dessa maneira. Como ela estava como x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y mais 8 igual a r ao quadrado, e r ao quadrado vale 4,
Então, substituindo r ao quadrado por 4, a equação vai ficar dessa maneira, onde o 4 vai para lá como menos 4, tira 8, vai dar 4. Então, qual é a equação da segunda circunferência? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, menos 4y, mais 4, igual a 0. O raio da circunferência 2 vale, o raio da circunferência 1 vale 2. Pois basta fazer r ao quadrado igual a 4, r vai ser igual a raiz de 4, vai dar 2. Então ficou dessa maneira. Então agora eu tenho o centro da primeira circunferência, que é menos 2 e 2, e eu tenho o seu raio, que vale 2. Eu tenho o centro da segunda circunferência, que é 3 e 2, e o seu raio, que vale 3. Acho que agora já dá para nós fazermos o comparativo para saber se essas circunferências vão ser tangentes internas ou externas. Então vamos lá. Então, calculando a distância entre os centros C1 e C2. Para isso, a distância vai ser igual ao módulo do vetor C1 e C2. Preciso primeiro fazer o módulo de C1, ou melhor dizendo, fazer o vetor C1 e C2. Então, eu tenho aqui o centro 1, menos 2 e 2. Centro 2, 3 e 2. O vetor C1 e C2 é C2 menos C1. Então, ficaria 3 mais 2 e 2 menos 2. Então, resultou em 5 e 0. Essas são as coordenadas do vetor. Agora, para eu achar a distância entre os centros, basta eu fazer a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, vai dar 5, né? Então, qual é a distância entre os centros da circunferência? 5. Beleza, eu já tenho a distância entre os centros das duas circunferências. Basta agora eu achar a soma dos raios. Então, fazendo a soma dos raios, R1 e R2, era 3 mais 2, já que o raio da primeira vale 2 e o da segunda vale 3. Então, somando vai dar 5. Perceberam que a distância dos centros das circunferências é igual à soma dos raios. Então, essa circunferência só pode ser tangente externa. Pois a distância do centro das duas circunferências é igual à soma dos raios. Então, elas só podem ser tangentes exteriores. Exemplo 4. Determina a equação geral da circunferência com raio igual a 5, que é tangente externamente à circunferência de equação x mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado igual a 1, do ponto menos 2 e 2. Nesse caso aqui, o ideal é nós recorrermos a um gráfico do plano cartesiano. Ele quer determinar a equação geral da circunferência que possui raio 5, que é tangente a uma circunferência de equação x mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado igual a 1, num ponto menos 2 e 2. Então, eu já sei de uma coisa, é que essas duas circunferências, elas irão se tangenciar externamente no ponto menos 2 e 2. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um plano cartesiano, né, x e y, e coloco aqui a primeira equação, né, da primeira circunferência, que é x mais 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Daí você já tira que o centro dessa circunferência vale menos 2 e 1, pois a equação reduzida é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, vamos lá. Então, está aqui a circunferência. Esse pontinho de vermelho, ele indica o ponto onde as duas circunferências hão de se tangenciar, pois elas tangenciam-se no ponto menos 2 e 2. Então, está aí. E a primeira circunferência, ela possui centro menos 2 e 1, como vocês podem ver no gráfico. Ok. Bom, então, a segunda circunferência, ele diz que possui um raio valendo 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar 5 unidades para cima
a partir do 2. Por que é a partir do 2? Porque a circunferência, a segunda circunferência, ela vai tangenciar essa primeira aí no pontinho ali de vermelho. Então, é dali do 2 para cima que eu tenho que contar. Então, como eu vou contar 5 unidades para cima, eu vou parar onde? No 7, né? Os 2 mais 5 dá 7. Então, eu já sei que a circunferência, a outra circunferência, melhor dizendo, ela vai possuir coordenadas menos 2 e 7. Então, deixa eu só dar uma recapitulada aqui para vocês. A segunda circunferência, ela tem raio valendo 5. Então, o que eu fiz? A partir do 2, eu contei 5 unidades para cima. Então, 2 mais 5 vai dar 7. Por que foi a partir do 2? Porque é ali naquele ponto de vermelho que as duas circunferências hão de se tangenciar. Então, eu começo a contar dali. Então, 5 unidades para cima, vai parar lá no 7. Então, qual é as coordenadas do centro da segunda circunferência? Menos 2 e 7. Aí você tem a segunda circunferência que tangencia-se ali no ponto menos 2 e 2. Olha, eu já tenho as coordenadas do centro da segunda circunferência e também já tenho o seu raio. Eu já posso escrever a sua equação geral, pois a equação reduzida da circunferência é essa aí, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, aonde o a vale menos 2 e o b vale 7. O a vale menos 2 e o b vale 7. Então vai ficar assim, menos a é o oposto do a. Como o a vale menos 2, então vai ficar x mais 2. Menos b é o oposto do b, como b vale 7, então ficou menos 7. Aí é só resolver agora os dois produtos notáveis, lembrando que o raio vale 5. Então ficou assim, x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 4x mais 4, e y menos 7 ao quadrado é y ao quadrado menos 14y mais 49, 5 ao quadrado é 25, que eu passei para o lado de cá como menos 25. Lembrando, galera, que isso aqui eu estou usando os dois produtos notáveis aqui, né? Aquele produto notável do quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o outro é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí agora é só a gente somar os termos semelhantes e dar aquela arrumada na equação, né? Que vai ficar dessa maneira, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 14y. 49 somado com 4 daria 53, menos 25 dá 28. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 14y mais 28 igual a 0 é a equação geral da circunferência, cujo centro vale menos 2 e 7 e o raio vale 5. Para fechar essa aulinha nossa aqui, o exemplo 5, que é determine a equação geral da circunferência de raio de medida 1, que é tangente internamente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 16 igual a 0, e elas tangenciam-se no ponto 3 e 5. O problema praticamente é o mesmo, só que a diferença agora é que elas vão ser tangentes internas. Então eu também vou recorrer a um gráfico cartesiano. Bom, então eu tenho aqui a equação, né, da circunferência dada, e elas tangenciam no ponto 3 e 5. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso primeiramente aplicar nesse problema o método de completar quadrados. Que quadrado que eu estou me referindo? São os produtos notáveis, né? Aquele da soma de dois termos, o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Nesse caso aqui nós vamos usar o quadrado da diferença de dois termos, que é esse aqui. X menos a ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, menos 2ax mais a ao quadrado. É esse que eu vou usar. E para isso eu queria que você prestasse atenção nessa expressão que está ali, ó, x ao quadrado menos 6x.
Menos 6x, eu posso quebrar ele como menos 2 vezes x vezes 3. Aí, olha o que a gente percebe aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, não está faltando esse termo aqui, ó, o segundo ao quadrado? Ou seja, quem é que está faltando? 3 ao quadrado. Então, é o que eu vou fazer isso. Eu vou colocar lá naquela equação, lá o 3 ao quadrado. Só que eu não posso me esquecer de uma coisa, pessoal. Isso aqui é uma igualdade. Tudo que você faz de um lado da equação, obrigatoriamente, você tem que fazer do outro lado, porque senão deixa de ser uma igualdade. Então, se eu estou somando 3 ao quadrado do lado de cada equação, eu preciso somar 3 ao quadrado do outro lado da equação. Aí, aquele menos 16, eu passei para o outro lado da equação, por isso que ele está ali como mais 16. Aí, percebam que agora, olha o que eu tenho. X ao quadrado menos 6x mais 3 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui, pessoal, vai ficar x menos 3 ao quadrado. Mais y ao quadrado igual. 3 ao quadrado é 9, somado com 16 deu 25. Pronto. Eu encontrei a equação reduzida da outra, dessa circunferência que você está vendo aí. Onde o centro dela vai ser 3 e 0, já que o y ali só aparece o y ao quadrado, e o seu raio vai valer 5, que é r ao quadrado igual a 25, né? O raio vai dar 5. Tá aí. A equação reduzida, então o raio r ao quadrado é igual a 25, daí você tira que o raio vai valer 5. Beleza, então o raio dessa circunferência aí vale 5 e o centro dessa circunferência aí é 3 e 0. Aí agora a gente já pode montar o plano cartesiano. Está aí as coordenadas do centro, né? 3 e 0. Então, olha só. Como as coordenadas é 3 e 0, e elas vão tangenciar no ponto 3 e 5, como você está vendo aí, o que eu vou fazer? Qual é o raio dessa circunferência? Não vale 5? Então, a partir do 3, eu vou andar 5 unidades para a direita. Vai parar lá no 8. Só que eu quero, antes de fazer esse gráfico aqui, eu queria deixar uma observação aqui para vocês. Eu estou fazendo esse gráfico, eu não estou usando aqui um programa específico para fazer esse gráfico, como GeoGebra, por exemplo, e outros mais, como Cabri, Régua e Compasso, enfim, eu estou fazendo o gráfico aqui no PowerPoint. Então, pelo certo, eu teria que andar 5 unidades para a direita e 5 unidades para a esquerda. Então, o outro ponto, ele iria bater aqui no menos 2, tá? Só que, como eu estou usando aqui o PowerPoint, para fazer apenas uma mera ilustração do que vai acontecer, esse gráfico ele não vai sair extremamente correto, tá? Porque senão eu teria que fazer uma circunferência aqui muito grande e não iria caber aqui no nosso gráficozinho. Então, por favor, desconsidere aí o menos 2, porque ele não vai absolutamente interferir em nada no nosso gráfico, ok? E muito menos no nosso problema. Então, eu andando 5 unidades para a direita, eu vou parar no 8, a circunferência ela vai passar nesse ponto 8 e lá no ponto de vermelho, tá? Aí é como eu falei, esse outro ponto aqui teria que ser o menos 2, mas aí o gráfico ia ficar muito grande e eu achei desnecessário, tá ok? Então, antes que você pense que o gráfico está de forma errada, é apenas por esse motivo. Legal, então, eu fiz a circunferência aí. O pontinho de vermelho indica que elas irão tangenciar ali, e elas tangenciam por dentro, tá? Pois elas são tangentes internas. Quanto é que vale o raio da outra circunferência? Bom, o raio da outra circunferência, ele vale 1.
Então, basta eu descer uma unidade para eu saber que as coordenadas dessa outra circunferência vão ser 3 e 4, pois o raio da circunferência menor, ele vale 1. Então, o que eu fiz? A partir do 5, eu desci uma unidade. Então, está aí a circunferência. Tá? Elas tangenciam-se por dentro, nos pontos 3 e 5. Percebam que ela está aí tangenciando 3 e 5. E como o raio dessa pequena vale 1, então eu só procurei diminuir uma unidade. Então ficou dessa forma que vocês estão vendo aí. Logo, o centro dessa circunferência pequena vai ser 3 e 4 e o raio vai valer 1. Então agora já dá para a gente escrever, né, a equação dessa circunferência pequena, baseando-se na equação reduzida da circunferência. O A vale 3, o B vale 4, então ficou x menos 3 ao quadrado, mais y menos 3, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, já que o centro vale 3 e 4, como eu coloquei ali no início. Aí é só resolver agora. Então vai ficar x ao quadrado, menos 6x mais 9, y ao quadrado, menos 8y mais 16. Aquele 1 ao quadrado dá 1, passei para cá como menos 1. Agora é só a gente arrumar a equação. Ficou x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x menos 8y. 9 mais 16 dá 25, tira 1 dá 24. Então está aí a equação da circunferência de raio 1, que tangencia uma outra circunferência no ponto 3 e 5. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael Cara. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha aí meus vídeos aí com seus amigos aí, né? Para dar aquela moralzinha maneira pro professor aqui. Inscreva-se aí no meu canal, professor Abimael Cara, para que você possa ficar aí por dentro das aulas que eu tenho colocado aqui no YouTube. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço e um recado que eu gostaria de deixar para vocês. Jesus ama todos nós. Ele morreu numa cruz para nos redimir do pecado e do mal. Tchau! Fui!